Deus. Querido, é muito bom trazer a palavra de Deus. Mas é melhor quando a palavra de Deus, ela faz transformação nas nossas vidas. Pode pôr um pouquinho mais alto, filho. E hoje eu queria trazer algo de Deus para vocês. Essa palavra o Senhor tem me falado já há um bom tempo. Sobre nós não somos iguais. Nós participamos de uma igreja que existe muitas diferenças, não é? Existem pessoas muito felizes sendo cristãs, sabia? Quem sabia disso? Tem pessoas que estão muito felizes sendo cristãs. E tem pessoas que não são tão felizes, não é? Se a gente for ver, a gente olha pelas ruas e, gente, eu vou contar uma vez, lá em São Paulo, quem já ouviu falar em Peruíbe lá de São Paulo? Uma outra pessoa. Amém. O meu pai, ela tinha casa em Guaraú, depois de Peruíbe tem uma serra terrível, onde eu ensinei a Adriana a dirigir. Passa-se um ônibus, se passar o ônibus você tem que se encostar, o carro tem que encostar na pedra para o ônibus talvez passar, ou dar uma resinha. Eu falei, se tem que aprender no máximo mesmo. É que nem Jesus, o Espírito Santo não levou ele no mar, já leva no deserto de uma vez, né? O que tem que fazer já faz de uma vez. A Adri aprendeu, uma ótima pilota, né? E gente, uma coisa muito interessante, isso foi em meados de, se eu falar, 95, 96. E aí a gente passou aquela serra tudo e a gente foi num lugar que chama Barra do Una. Gente, é lugar inóspito, é um lugar longe para Dedéu. E nesse lugar não tinha igreja evangélica. Não tinha igreja evangélica. Só que quando nós viramos uma curva lá, eu vi uma placa falando assim, aqui a gente se reúne, 95 por aí, né, Adri? Lá dentro estava um monte de jovens, gente, de mão dada, pulando. Eles estavam lá, louvando a Deus. Bola de Neve, aqui é uma igreja da Bola de Neve. Aí eu falei, Adri, ninguém me fale mal dessa igreja, porque ela está indo em lugares que ninguém vai. Eu vi garotos felizes por servir a Deus. No meio, cara, do nada. Alguém que conheça aquela região, é uma região preservada lá, é um lugar muito sem ninguém. Mas ali tinha uma igreja do Senhor Jesus Cristo alegre. E eu quero te fazer uma pergunta. Você é alegre em servir a Deus? Tem uma passagem que eu queria que vocês abrissem, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 1. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Vamos dar mais um tempinho para os irmãos se encontrarem. Mateus capítulo 13. É muito importante, queridos, vocês também trazerem a Bíblia na igreja, não só para ler aqui. É porque Deus vai te usar para trazer a palavra em outros lugares, no meio do caminho. Amém? Em vários lugares. Obrigado, Sidney. Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram: Por que lhe falas por parábolas?
Ele respondeu e disse-lhe: porque a vós é dado a conhecer os mistérios dos céus, do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que se tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe será tirado, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que tem dito: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus corações, os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cures. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não os ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno, e arrebata, e foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado no pé do caminho. Porém, o que é semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que é semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outra 60 e outra 30. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho, ela é a resposta para todas as nossas perguntas. Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, verdadeiramente é a que nos liberta. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, trazer uma palavra libertadora nessa manhã. E eu quero, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, não somente fazer morada, mas venha, Deus, em nome de Jesus, se sentir alegre e feliz nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Então, gente, essa parábola do semeador é uma parábola que, vamos dizer, dos textos bíblicos, é um dos que os pregadores eles costumam pregar, porque ele fala de tantas coisas sobre evangelismo, de corações, de vidas, mas aqui nós estamos falando de 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas que caminham juntos, amém? Nós caminhamos com pessoas diferentes de nós, é verdade ou não? Tem pessoas, irmãos, que se ofendem com a outra porque a outra quer orar mais. Tem pessoas que se ofendem porque a outra não quer orar. Tem outras pessoas que muitas vezes estão de várias intenções e vontades no nosso meio. E quando a gente fala disso aqui, gente, Deus, Ele ministrou coisas tremendas já no coração de vocês, mas eu queria que vocês prestassem atenção. Aqui na palavra do Senhor ele fala que o semeador pode ser o próprio Deus, mas ele pode ser os evangelistas. Mas ele saiu a semear, certo? E uma parte caiu à beira do caminho. O que você entende que caiu à beira do caminho? Um semeador, ele estava andando e a semente caiu à beira do caminho. E logo veio as aves do céu e comeram essa semente. Isso aqui mostra, Adriano, que pessoas, elas entraram, escutaram a palavra de Deus. Porque a semente, ela é a palavra de Deus. Repita comigo, a semente é a palavra de Deus. Então, eles ouviram a palavra de Deus, mas não deram crédito algum. Era simplesmente algo porque eu estava ali. Eu tenho que me chamar numa célula, eu tenho que estar na célula, então tá bom, vou lá. Então pessoas, irmãos, já viram pessoas que você pode falar vários tipos de assunto com a pessoa.
Se você falar de futebol, a pessoa está lá vibrando e falando de futebol, de Fórmula 1, de vôlei, de qualquer coisa. Ela está vibrando. Quando você começa a falar de Deus, começa a dar sono na pessoa. Já percebeu? Sabe por que isso? É porque a palavra de Deus não tem valor. Desculpe. Desculpe se isso acontece com você. Mas hoje é um dia de restauração e cura. Amém? Aquela semente caído na beira do caminho são pessoas que às vezes está apenas para agradar outros. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo não está aqui para agradar ninguém. Aleluia. Vocês se decepcionaram ou não? Foi falado as semanas passadas. A igreja de Jesus Cristo não está aqui para agradar. A igreja de Jesus Cristo está para servir. Porque a pior coisa que tem é quando você começa a agradar pessoas, né, Célia? Enquanto você estiver agradando, a pessoa está ali. Você parou de agradar, a pessoa sai. Porque a pessoa somente queria o agrado. Ele queria um relacionamento, um companheirismo talvez. Mas não queria nada com Deus. Porque quando chega e fala assim, aquele pois que quiser seguir, me siga. O que acontece? A pessoa fala, espera um pouco, aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e me siga, desculpe. Fala, espera um pouco, que negócio de cruz é esse? É morte? Não, eu não quero isso. Sementes caído na beira do caminho. Foi semeado, em poucos segundos, minutos, horas, as aves vieram e já comeram. Eu não sei, pode ser que nós vamos sair desse culto. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas se algum irmão sair ali fora, talvez fale, o que foi pregado? Sabe que eu nem sei, esqueci. Semente que caíram à beira do caminho. A outra parte de semente, Dimas, ela caiu entre rochas. Rocha significa terras, rochas, beira do caminho, espinhos e terra boa, é tudo nosso coração. Essa semente que caiu em cima de rochas são corações duros, pessoas que vêm para a igreja e se alegram até com a palavra de Deus, né? Nossa, que legal, tem luzinha lá na igreja. Ai, que gostoso, ficou mais bonitinho as meninas dançando. Que legal. Nossa, tem uma pregação tão boa quando fala que nós vamos ser abençoados, né? O Sidney falou que Deus, ele abençoa todas as coisas, não é, Sidney? Deus abençoa todas as coisas ou não, Sidney? Abençoa. Oh, que felicidade, que alegria. Aleluia. Eu estou nessa. Tem que orar, vamos orar. Tem que jejuar. Opa, jejuar é complicado, mas vamos, eu vou jejuar. Amém. Oh, aleluia. Querido, você tem que pedir perdão para tua esposa. Quem que você pensa que você é? Para você estar falando que eu tenho que pedir. Você não sabe o que eu falei? Você não sabe o que eu estou passando? Você tem que pedir perdão para o seu irmão. Você precisa de mudança na tua vida. Querido, você precisa ter um caráter mais firme. Você rouba. Você está falando para mim de mortes. Isso não é digno para um cristão. Ô, querido, o que é? Você está começando a querer me julgar? E a palavra de Deus fala que essa semente que caiu entre rochas, a terra não era funda. A terra, não tinha terra, que é melhor dizer. Caiu em cima de uma rocha, veio o sol. O que é o sol? Irmão, é luz. Tem pessoas que mentem e roubam. Mas ainda a luz não veio sobre a vida dele. E porque toda uma descendência, uma antecedência, eram ladrões e roubadores, acha-se normal, acha-se comum. Mas quando se achega-se para Deus, vem uma luz para brilhar. Vem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz. Amém ou não? E não suportam, e queimam, e a semente de Deus morre. Irmão, você acha que a semente de Deus é ruim? A semente de Deus tem poder, irmão. Eu estava limpando uma parte ali, daquele calçamento, porque a Adriana, ela sempre lava. E tinha um pedacinho, Dimas, um pedacinho bem pequenininho, aberto. Um pedacinho bem pequenininho aberto ali do cimento. Uma planta não veio, saiu ali assim, ó. Uma planta. Quando eu olhei, eu falei, cara, isso é muito forte. Deve estar procurando um lugar para sair, conseguiu achar um lugar. Uma semente que Deus fez. E a semente que é a palavra de Deus, você acha que não tem muito mais poder do que tudo isso, irmão? Mas a terceira semente, sabe onde caiu?
Ele caiu entre espinhos. Era talvez uma terra já, não era pedras. Mas ali me mostra, a palavra de Deus fala que os cuidados desta vida fez perecer. Irmão, muitas vezes pessoas que se chegam para Deus com um desejo, uma vontade, aquela coisa, não, agora eu encontrei Deus, foi renovado em Deus, aceitou Jesus Cristo, aceitou o plano da salvação, faz tudo aquilo que diz os cristãos, paz do Senhor. Já viu, tem igreja que se você não der paz do Senhor é que você está desviado, né? Se você der, irmão, eu chegar e falar bom dia, só falar, meu Deus, irmão, está em luta, aquele ali, não sei não, ore por ele. Irmão, apesar que paz do Senhor é a coisa mais fácil de dar. Eu dou a paz do Senhor para todo mundo lá na firma, né? E quando eu vejo um crente que tem vergonha de dar a paz do Senhor, cadê o Gilson? Cadê o Gilson? Ô Gilson, né? O Gilson já está do meu lado lá. Paz do Senhor, Gilson. Aí sim. Aí tem uns que ficam com vergonha, né? Paz do Senhor. Aí quando está do lado do chefe, paz do Senhor, meu irmão, tudo bom? Paz do Senhor. Que é isso, querido? Se é a paz do Senhor o símbolo de ser cristão, tá fácil aí. Que eu grito lá, eu posso gritar do lado do Renato. Paz do Senhor, Renato. Só vai me chamar de louco. Mas o que acontece, irmão? As pessoas se chegam com alegria, com graça. E vem e deseja. Você já viram essas pessoas? Irmão, hoje eu consigo não me culpar mais. Mas a primeira pessoa que nós evangelizamos aqui em Curitiba, quando nós viemos para cá, era a Valéria. Tomara que um dia ela escute essa pregação, porque eu estava procurando ela. Essa Valéria, ela era namorada de um amigo meu, da Home, o Wilson. E quando nós conhecemos, começamos a pregar para ela. Gente, pensa uma mulher que foi para Deus. Ela ligava para nós de noite, né, Dri? E falava sonho, Célia. Tão espiritual. E ela falou, eu tive sonho, mas cada revelação. Ela tinha semanas de cristã. E eu, com toda a minha sabedoria de pastor, que eu ainda não era, eu falei, Valéria, você tem que estar numa igreja perto da tua casa, que era lá no Santa Felicidade que ela morava. Não que eu não quisesse cuidar, mas era melhor ela estar. E ela foi lá. Gente, a gente levou ela na igreja quadrangular, o pastor muito amoroso. Só que nós éramos os pais dela. Eu não podia dar ela para adoção, que nem o Dimas falou, né? Tantas pessoas sendo adotadas, outras igrejas elas têm criado órfãos nas igrejas. E depois de um tempo a gente percebeu que ela estava indo bem devagar. Hoje eu não sei como está a Valéria. Não sei. Eu sei que ela começou com uma força muito grande. Eu sei que, irmãos, essa semente que cai entre espinhos, as horas extras, os chefes. Eu não quero dizer que você tem que ir contra a empresa que você trabalha. Mas tem pessoas, irmãos, que muitas vezes, quando chega, vamos para a igreja, depois de um tempo, fala, não sei se vai dar. E aí o chefe do meu lado chega e fala, preciso de hora extra no domingo. Não, para mim dá. As necessidades por dinheiro, as necessidades por ter coisas, vai começando a sufocar aquela plantinha, Dimas. Começa a se olhar por um lado e falar assim, olha, eu quero minha casa, não é que isso é errado, eu quero meu carro, não é que isso seja errado. Mas o errado é quando os desejos desse mundo começam a sufocar. A palavra do Senhor, ele diz claramente sobre os cuidados, desejos, dinheiro, ambições. Mas, irmãos, tem pessoas que começam a namorar errado e sufoca a semente de Deus. Amém ou não? Tem pessoas que muitas vezes, por não entender a vontade de Deus, ele acha que ele tem que se moldar ao mundo, se parecer com o mundo para ganhar as pessoas do mundo. Não. Você tem que amar o mundo. Você tem que se parecer com Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor fala também que existe a outra terra, que é uma terra boa. E essa terra boa
Ele fala que foi semeado e gerou rapidamente e deu fruto 100, 60, 30. Por que 100, 60, 30? Tem pessoas que falam, podia ser 30, 60, 90 para dar uma animada, parece que a coisa está caindo. Não é. Irmão, Deus, Ele quer que o coração das pessoas seja uma terra boa. Não há competição. Não é porque o seu irmão gerou 100, que você gerou 30, que você não é terra boa. Quem pode dizer glória a Deus? Tem muita gente que muitas vezes são terra boa, irmão. Tem um que ele só orou por Paulo. Você não vê mais ele orar por ninguém, Ananias, né? Você vê ele orar por mais alguém? Só por Paulo. Gerou um. E Paulo? A glória é diferente? 4 tipos de corações. 4 tipos de terras. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o coração de você? Quando você começa a ser confrontado pela palavra de Deus, você tem vontade de ir embora e desistir de tudo? Quando você vê uma situação na qual você pode ganhar ou dinheiro, ou você pode obter coisas, ou servir a Deus, você prefere as coisas? Ou no teu coração, irmão, os passarinhos já comeram a semente? Te dá sono quando vai falar de Deus? A outra, você não troca Deus por nada. Quando Deus me deu essa palavra, irmãos, eu fui ver a minha mãe, a minha esposa cuida da minha mãe, por quem não sabe, minha sogra, Dona Isabel, e tem cuidado muito bem, porque ela agora está ficando mais gordinha, a Adri já não consegue muito carregar, né? Está ficando bem gordinha. E um dia eu estava vendo ela ali, e eu me lembrei de uma coisa. As crianças, né? Quando você tem 2, 3 meses, você lembra sua mãe te dando de mamar? Quem lembra? Alguém lembra aqui? 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, não lembra. A gente não lembra, João. Nós, como criança, a gente olha para a mãe, chora, olha, mas não chega e fala, você é minha mãe. Não é? Mas todo aquele amor, aquela responsabilidade dela, ela olha para você e fala assim, você é meu filho. Mesmo que a gente não reconheça ela como a mãe, ela sabe que nós somos filhos dela. E eu estava olhando para minha mãe, e hoje, no meu coração, o que eu sinto, que ela não reconhece, ela não sabe que eu sou filho dela. Ela não sabe que eu sou filho, porque ela olha para mim. Para a Adriane é diferente. A Adri vem brincando, conversando com ela, ela faz um barulhinho lá, né, Adri? Né, Isabel? Eu vou, olho, falo, oi mãe, converso, falo alguma coisa com ela, ela fica olhando para mim. E ela não sabe. Eu creio que ela não sabe que eu sou Massal, filho dela, que ela deu de mamar. Mas querido, para falar a verdade, isso não é tão importante para mim. Eu sei que ela é minha mãe. Amém? Eu sei que ela é minha mãe. Eu sei que ela me deu a luz e ela cuidou que melhor podia comigo. A semente de Jesus Cristo, para falar a verdade, muitas coisas foi dado por ela para mim. Meu pai não era uma pessoa religiosa, meu pai é de família japonesa. Os japoneses, eles têm muitas seitas e as religiões meio complicadas. Minha mãe, eu via ela e ela me obrigava a rezar Ave Maria e Pai Nosso, né? Ela me obrigava, né? Sério, quem é de família católica sabe que os pais obrigam mesmo, né? Mas irmãos, quando eu ia para a cozinha às vezes beber água e eu olhava para o lado, a minha mãe estava lá na cama, ela estava rezando. Para os crentes que é crente mesmo, fala, tá amarrado nada. Ela mostrou para mim que ela tinha compromisso. Amém ou não? E um dia, quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu vi que esse compromisso foi gerado pela minha mãe para mim. Muito bom.
Hoje, mesmo se minha mãe não me reconhecer, eu sei, ela é minha mãe. Isso não importa. Tem muitos filhos, quando a mãe não reconhece, a primeira coisa, manda para o asilo, não é? Manda para outros lugares. A gente vê a nossa irmã, o choro teu, filho, é pelo amor que você tem pela tua mãe. Amém? A tua mãe fez muita coisa por você, não é? É o que você está retribuindo. Honrar o pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra e tudo te irá bem. Essa é a palavra bem. Amém? Amados, eu quero te falar uma coisa. Quando Deus, Ele falou dessa semente, eu vi a minha mãe, eu quero te falar em nome de Jesus Cristo, quero que você preste atenção. Existem 4 corações aqui. 4 corações. E desses 4 corações, preste atenção. A gente pode entender, Dimas, que esse semeador era desleixado. Como pode cair à beira do caminho, cair em rocha, cair entre espinhos? Poxa, se eu vou plantar, eu tenho que plantar na terra boa. O que mostra? Irmão, mostra de um Deus que Ele não desiste de você. Mesmo Deus sabendo o teu coração, que pode ser uma pedra, pode ser entre espinhos, mesmo Deus sabendo que você não está nem aí para Ele, Ele vai semear no teu coração. Eu não sei com quem Deus está falando, mas eu sei do seguinte: esse é o caráter de Deus. Mesmo, irmão, você não tendo olhares para Deus, Ele jogou uma sementinha do teu lado ali na beira do caminho. Mesmo sendo aquela rocha dura, aquele coração endurecido, existia uma semente jogada naquela rocha. Mesmo você se importando com as coisas, somente com as coisas desse mundo, Deus jogou ali sementes ali, ó, no meio dos espinhos. E tem aqueles que Deus jogou como terra boa e falou: esse deu fruto. Por que Deus faz isso, irmão? Porque Ele te ama. Ele não veio aqui condenar, falar e falar assim, ó, o coração duro vai ser duro. Beira do caminho, não. Ele falou: dá para mudar. Dá para ter transformação, sim. Eu conheci esse rapaz aqui, ó, nas primeiras vezes que ele foi na igreja, ele ia de boné, eu falo, ainda ele nem olharam na minha cara. Oi, Dimas, tudo bom? Nem sabia o nome dele, porque eu tenho dificuldade com nomes. Como não? Dimas. Oi, Dimas. Gente, eles tiveram dificuldades tremendas. Desculpa colocar o Adalto e a Sandra. Saía de noite, madrugada, né? Na chuva de moto, né, Adalto? Falam sim. Para ajudar. Isso é coisa, gente, que está gravada no céu. Amém? E eles com dificuldades. Hoje a gente vê ele, vê a Cissa, vê as pessoas que estão do lado, começando a gerar vidas, indo em lugares que ninguém quer ir. A maioria dos pastores, filhos bonitinhos, dizimistas, que não dê dor de cabeça e ajude na obra. Não é verdade? Irmãos, nós queremos filho feio também. Nós queremos aqueles filhos feios que os pais não quiseram, mas Deus quer. No coração de vocês, terra boa. Antes, talvez um coração duro, né, de pedra, e Deus transformando. Você sabe por que isso? Porque Deus não desiste de nós. Irmãos, eu quero te falar em nome de Jesus Cristo. Hoje é um dia de eu rever todos os meus conceitos em relação a Deus. Talvez você ache que você não tem mais jeito, que você é desse jeitão, que sempre você melhora e daqui a pouco piora. Hoje é dia de Deus transformar áreas da tua vida que você nem sabia. Amém? Eu quero te falar em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que pode ser que não conheça nada a Deus, mas Deus te conhece. E isso para Ele é importante. Porque Deus, Ele não te gerou, irmãos, para que você seja uma pessoa que vive somente numa cadeira e acabe a tua vida e você não seja uma pessoa que produza frutos. Deus, Ele produziu a cada um, chamou a cada um para que a gente vá e dê frutos e dê em abundância.
Uns vão dar 30, outros 60, outros 100, outros 1000, outros 10 mil, não importa. É que o meu coração seja uma terra boa. Amém? Queridos, tem um pastor que ele estava falando de uma menina. E essa menina foi num final de semana. No final de semana, essa menina, ela era a pessoa que estava no meio dos jovens, mas ela era a pessoa que ficava olhando para o pastor. E aquelas palavras, ela olhava, parecia que estava comendo aquelas palavras. E aquele pastor começa a pregar de Jesus, eita Jesus. De uma forma muito efusiva, de uma forma muito, você viu o coração dela desejando. E acabou aquela, eu acho que era numa sexta-feira, ela foi embora para casa. No domingo, na hora do culto, vem ela e 6 pessoas. Veio ela e 6 pessoas, João. E o pastor olhou e falou: tudo bom? Quem são eles? São os meus familiares. São os meu pai, minha mãe, meus irmãos, irmã. E eles vieram aqui aceitar Jesus Cristo. Aquele pastor, ele ficou impactado. Ele começa, quando ele fala, e vocês aceitam? Aceitamos. Quando ele começa a orar, ela começa a interceder. Tem esse vídeo no YouTube. E o que ela intercedia, com 2 dias de convertido, irmão, era tudo que estava em Deus. Tudo que aquela família precisava. Senhor, guarda eles do mal. E o pastor, quando ele estava orando, ele via que a direção nem vinha dele, vinha dela. 2 dias de convertida. O que mostra isso? Que ela não vai ter luta? Vai ter luta, vai ter dificuldades. Mas mostra que ele que tem o coração para Deus, irmãos. Deus, ele vai preparando. Você pode olhar para uma pessoa do teu lado, mas não seja de uma forma religiosa. Olha e fala assim: Deus não desiste de você. Filhão, Deus não desiste de você. Deus não desistiu de mim. Irmão, talvez ainda meu coração, não sei se é uma terra pedra, não sei, terra boa, não sei. Mas eu oro para que Deus esteja transformando meu coração, porque a palavra de Deus tem transformado vidas aqui. Irmãos, eu quero terminar essa palavra só com oração e quero pedir em nome de Jesus. Aquelas pessoas que Deus falou com você, fiquem em pé em nome de Jesus sobre essa palavra. Aleluia. Pai, eu quero glorificar a Ti, porque Tu és um Deus amoroso, um Deus zeloso. E Pai, esse aqui é um ato profético, Jesus. As pessoas que estão em pé, Pai, são pessoas, ó Pai, que não aceitam, Senhor, muitas vezes a situação do jeito que está. E elas querem ser transformadas pela Tua palavra. Porque todo esforço humano, nós sabemos, Senhor, que os esforços humanos, eles chegam a um ponto que acaba-se. Mas aquilo que vem do céu, Senhor, permanece para sempre. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, que do céu o Senhor esteja transformando, Senhor, esses corações, Jesus. Que esses corações, Senhor, desejosos por Ti, corações abertos, Senhor, para fazer, e Senhor, em nome de Jesus, para ser submetidos, Senhor, à transformação, que o Senhor venha com grande transformação. Eu retiro, Deus, em nome de Jesus Cristo, toda palavra maligna, toda palavra amaldiçoadora que houve sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Falando, Senhor, que eles, Senhor, incontínuos, que eles, Senhor, eles não dão continuidade, que eles são pessoas, ó Pai, instáveis. Eu retiro da tua vida em nome de Jesus. E eu quero declarar em nome de Jesus, sobre a vida de cada um de vocês, que Deus tem olhado para você como terra fértil, e você vai produzir fruto 10, 30, 50, 100, 1000, para o Senhor em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus, que no nosso meio está se levantando os pastores,
Os líderes, os homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, pessoas que estavam escravizados através de palavras que vieram de familiares. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, sim. Em nome de Jesus Cristo, você não é um cristão falso, não. Você é um cristão que faz a vontade de Deus. E eu retiro todas as palavras de acusação e eu coloco a palavra de Deus na sua vida em nome de Jesus. Todo aquele que crê e receber, o Senhor será salvo e esse produzirá frutos, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus? Amados, eu queria que você desse um abraço numa pessoa.